naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, e levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os, e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. As raízes bíblicas da solenidade de hoje, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, dizem respeito a uma necessidade básica do ser humano: alimentar-se. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, decidiu colocar no homem prerrogativas, vestígios, sinais, evidências que recordam o próprio Deus. Todas as outras criaturas têm e reproduzirão sempre vestígios de Deus, porque procederam dele, porque vêm do seu desígnio amoroso. Dentre todas elas, porém, só o homem tem semelhanças e imagens que reproduzem particularmente a presença, a santidade, a onipotência, a onisciência de Deus. Particularmente sua capacidade de pensar, de decidir, de amar, de refletir sobre os seus atos, de se arrepender. Isso as criaturas não têm. Pois bem, só que o homem foi criado, não obstante imagem e semelhança de Deus, dotado de corporeidade. O homem é um ser material. Não apenas isso, ele é um composto essencial, substancial, de matéria e de espírito, de corpo e de alma. E enquanto tal, Deus o colocou como criatura duplamente necessitado de um duplo alimento. A primeira tentação do demônio a nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, denota precisamente isto. Jesus estava há 40 dias sem comer e sem beber, e sentiu fome. O demônio se aproximou e fez-lhe uma proposta
se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O demônio, que é astuto, aproveitou-se de uma ocasião de fragilidade espiritual e material. Ele fez uma proposta cujo fim é bom e cuja intenção é péssima. Lembram do ditado horroroso fabricado nas profundas dos infernos, de que o fim justifica os meios? Isso é do cão, isso é da besta fera mesmo. No fundo, o que ele queria, aqui tem início, vamos chamar de fome zero, não tem nada a ver com política, por favor. O demônio quer que Jesus sacie sua fome, fique sem fome, o que é uma coisa boa em si, a finalidade é boa, mas o problema não é a finalidade. Mate a fome. Quem é que faminto não quer saciar a fome? Todos querem. Deu-lhes de comer o pão dos céus, diz o livro do Êxodo, recordado de novo pelos livros sapienciais, particularmente os Salmos. O problema dessa tentação é o meio. Se és filho de Deus, transforma, isto é, resolva você. Você não precisa esperar por ele. Você está passando fome porque está esperando por ele. Resolva você. O que o demônio quer é que nós decidamos, resolvamos os problemas sem Deus. Entenda-se de forma mais clara: sem ética, sem princípios, sem mandamentos, sem vergonha, sem receio, sem formação, sem limites, sem mandamentos. Pois bem, o demônio então sabe que até ao fim da nossa vida, o pão material que Jesus colocou no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é uma necessidade que quando bater a nossa porta, ela vai ser sempre uma ocasião de reflexão, vai sempre nos questionar com relação à postura de Deus, à presença de Deus, a maneira como Deus resolve os nossos problemas. Qual é o seu papel na solução dos nossos dramas? O pão. O primeiro pecado dos pais foi de orgulho. Equivoca-se quem diz que o pecado de Adão e de Eva foi um pecado de gula. Não. O Antigo Testamento, nos primeiros 11 capítulos do Gênesis, não tem essa intenção. Ali se trata de um outro drama muito mais profundo. Vós podeis comer de todos os frutos das árvores do jardim, exceto o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não comais, pois no dia em que comerdes, morrereis. Comer aqui não tem o sentido de manducar, de mastigar, de comer um determinado fruto. Não existe fruto da árvore da ciência do bem e do mal no supermercado do Distrito Federal. Isso é uma linguagem simbólica. Ciência do bem e do mal é a capacidade de discernir, de julgar, de definir o que é o bem e o que é o mal. É uma prerrogativa que é exclusiva de Deus. Só Deus pode decidir. Só a Ele compete julgar. Isso é certo, isso é errado. Isso pode, isso não pode. Isso é permitido, isso não é. Quando o homem arvora para si desse direito, toma para si essa prerrogativa, ele se coloca no lugar de Deus. A serpente, que era o mais astuto dos animais da terra, se aproxima da mulher e diz: é verdade que Deus proibiu vocês de comer esse fruto? Sim, disse ela, estúpida, idiota, que caiu na besteira de conversar com o diabo. Deus disse que no dia em que comêssemos morreríamos. Não é verdade. Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. O demônio insinua que essa proibição é, na verdade, um receio de Deus de ter adversários, de ter concorrentes, de ter pessoas à altura. Ele joga uma proposta: é proibido porque é gostoso. Você está com receio da proibição? Na verdade, Ele não vai matar vocês, porque no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele, e aí vocês vão perceber quão gostoso é ser Deus.
de fato, digam se dentro de nós não reside, lá remotamente, bem guardada, aquela prerrogativa, aquele sonho, aquele desejo de termos mais poderes do que já temos. Quem não já sonhou em ter a melhor posição, o melhor cargo, o melhor salário? Quem não já experimentou, pelo menos em pensamento, a possibilidade de estar acima de todos para decidir, para julgar e assim por diante? O demônio sabe perfeitamente trabalhar com isso. Ele alimenta, ele acalenta, ele propõe exatamente isto. O que está alimentando você, o que está saciando você é pouco demais para você. Você merece mais, o céu é o limite. O problema é que quem está no céu limita você. O problema são os limites dele. Repare os mandamentos: não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, não roubar. Repare quanto não. É isso que estraga você. O problema da sua vida é ele. Tudo isso será teu, se prostrado me adorares. A terceira tentação: eu vou dar tudo isso para você. A astúcia de Satanás é importante citá-la na solenidade do corpo de Deus, para mostrar que a Eucaristia, enquanto alimento para o nosso corpo e para a nossa alma, evoca a ideia de carência, de necessidade, de dependência, de fragilidade, de contingência e de constante recorrência a Deus, o nosso alimento, de onde tudo procede. Prova disso é o que temos na primeira leitura de hoje. Uma personagem que só aparece uma vez no Antigo Testamento e depois desaparece. Somente no capítulo 14 do livro do Gênesis, essa personagem aparece. Deem uma olhada na primeira leitura. Melquisedeque era rei de Salém, uma cidade, na verdade, desconhecida pelos arqueólogos até os dias de hoje. Todavia, a etimologia de Salém é curiosa. Lembram-se da capital de Israel? Jerusalém. Vem de Shalom, que quer dizer em hebraico paz. Rei de Salém. Onde se encontrava esse reino? De que exército esse rei dispunha? Qual era a extensão do seu reino? Quem foram os seus pais? Qual a procedência desse rei? Silêncio na Bíblia. Ninguém sabe. Assim como ele apareceu misteriosamente, desapareceu misteriosamente. A carta aos Hebreus, no Novo Testamento, vai se referir à pessoa de Melquisedeque como imagem de Jesus Cristo. O Salmo 109, que acabamos de recitar, diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, isto é, segundo a linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque é um rei que não tem ancestrais, que não tem antecedentes. É uma coisa inadmissível na mentalidade judaica. Porque uma pessoa que não tivesse pai, avô, bisavô, tataravô, que não tivesse que não tivesse antecedentes, não tivesse uma árvore genealógica, é como se ele não existisse. Ponto e vírgula. Salvo se tratasse de alguém que não viesse desse mundo. Jesus é Deus, e como tal não tem linhagem, não tem ancestrais. Assim, Melquisedeque, rei de Salém, personagem que não tem árvore genealógica, que não tem genealogia, que não tem antecedentes, aqui aparece na vida de Abraão como sinal, como imagem, como tipo de um outro sacerdote que viria muito tempo depois dele. Que sacerdote seria esse? Falaremos desse sacerdote daqui a pouco, já temos a resposta: é Jesus Cristo. Qual o papel do sacerdote no mundo antigo? O sacerdote, a etimologia de sacerdote, sacer, sagrado, dote, dom. O sacerdote é aquela pessoa tirada do meio do povo. É a carta aos Hebreus quem diz isso literalmente.
e é constituído por Deus em favor do povo nas coisas que dizem respeito a Deus. O papel do sacerdote é presidir, celebrar o sacrifício, palavra que não necessariamente tem relação com sangue, mas também tem. Não necessariamente tem relação com sofrimento, mas no Novo Testamento tem. Mas ainda estamos no Antigo Testamento. Sacrifício é diferente de sofrimento. Sacre vem de sacrum, sagrado. Facere, fazer. Sacrifício é o ato de fazer algo ou alguma coisa sagrada. É colocar alguma coisa sob os auspícios de Deus. Aquilo que nós entendemos de consagração. Nesse sentido, a vida do cristão é um sacrifício. O sofrimento, as dores, tudo aquilo que é oferecido, que é consagrado a Deus, é sacrificado a Deus. Isto é, foi feito sagrado. Essa é a etimologia do sacrifício. Pois bem, era uma figura respeitadíssima. Era uma referência no mundo marcado pela religiosidade. Tudo era impregnado pelo sagrado. Não havia distinção naquele tempo entre Estado e Igreja. Isso é coisa moderna e bem recente na história da humanidade. Estamos num mundo em que não há distinção entre Theos e Demos, entre Deus e o povo. Não existia, portanto, democracia, era teocracia. Porque as autoridades ali constituídas, reis, sacerdotes, profetas, eram constituídos por Deus. Essa era a mentalidade. Essa era, digamos assim, o perfil político e religioso de Israel. Pois bem, quem obtinha uma graça era quase que instintivamente levado, obrigado, por força da lei do povo, a apresentar um sacrifício, um oferecimento de gratidão a Deus, ali representado pelo sacerdote. Abraão acabou de vencer uma batalha. Ele tinha inimigos que queriam dizimar os seus descendentes, o seu patrimônio, e ele saiu-se vitorioso. Então ele vai a Melquisedeque, levando pão e vinho. O texto diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Reparem a bênção que Melquisedeque dá a Abraão, que não é ainda nem Abraão, o nome dele vai ser mudado depois. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. É talvez aqui a evidência mais antiga da Bíblia do pagamento do dízimo. Nosso pai Abraão, nosso pai na fé, sentiu-se obrigado, por dever de gratidão, de oferecer pão e vinho e o dízimo de tudo, a 10ª de tudo aquilo que ele possuía. Aquilo que é digno de nota e que vai ser importante para compreendermos o que vamos dizer mais na frente, são essas realidades, pão e vinho, que são oferecidos pelo agraciado ao autor da graça, na pessoa do sacerdote. Pão e vinho, alimentos que sintetizam a culinária do povo hebreu do Antigo Testamento. Podemos até dizer bebidas, bebida universal, comida universal. Chegamos então ao Novo Testamento, o salmo que nós acabamos de ouvir, que fala: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Diz uma coisa muito significativa: tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora, eu te gerei. É um salmo de Deus para uma personagem misteriosa que parece não ter procedência humana, não ter linhagem, não ter genealogia. Por isso vocês percebem que esse salmo é tido como messiânico, o salmo que fala da pessoa de Jesus. A carta aos Hebreus vai utilizar, vai aplicar, vai identificar essa personagem do Salmo 109 com Jesus, associando a pessoa de Melquisedeque.
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, assim como Melquisedeque não tem linhagem, tu também não tens. Melquisedeque é a imagem da tua pessoa, que não é deste mundo, tua pessoa divina, tua pessoa eterna. É lógico que essa é uma leitura feita pelos cristãos. Com a morte e ressurreição de Jesus, os cristãos, lendo o Salmo 109, se perguntaram e se responderam: quem é essa personagem de que fala o Salmo 109? Quem é essa pessoa que não tem origem, que não tem linhagem, que não procede da carne nem do sangue? É nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, irmãos, amados e amadas, chegamos ao Novo Testamento. Não é o momento de recordar porque quis nosso Senhor Jesus Cristo celebrar a Páscoa com os apóstolos no cenáculo sob forma de ceia, que era o costume da época. Mas eu quisera acentuar o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo de, sob forma de ceia, instituir um memorial, estabelecer um sacramento que pudesse ser perpetuado, que pudesse ser dado, que pudesse ser oferecido, que pudesse ser recebido, e mais, sacramento, sinal, instituição, ceia, na qual estivessem presentes realidades tripartidas de sua presença, de sua ação, de sua missão salvadora entre nós. Digo-vos isto porque a Eucaristia tem uma tríplice dimensão. Ela é sacrifício, ela é alimento, ela é presença. Porque Abraão entregou pão e vinho a Melquisedeque? Para que ele jogasse fora? Não. Jesus, quando recebeu criança no presépio de Belém, ouro, incenso e mirra, acreditam vocês que Nossa Senhora jogou fora depois ouro, incenso e mirra? Não. Esses sinais têm uma intenção. Ouro é dado para os reis, Jesus é rei. Incenso é queimado para Deus, Jesus é Deus. Mirra é um bálsamo que é aplicado nas feridas das pessoas que foram atingidas, que foram maculadas, que foram manchadas, que estão sangrando, ou nos corpos daquelas pessoas que acabaram de falecer. A mirra evoca o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que Abraão deu, o dízimo de tudo, mas pão e vinho para alimentar o sacerdote. Jesus quis, na sua imensa sabedoria, permanecer conosco, primeiro de forma invisível. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Onde dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. Portanto, a presença de Jesus, agora, nesse exato momento, invisivelmente, é indiscutível na força do Espírito Santo. Porém, Jesus quis mais. Jesus quis associar necessidade material com necessidade espiritual. Queremos ser alimentados por Jesus, mas não somente pela sua palavra, que entra no nosso coração pelos ouvidos, fides ex audito. A fé vem da pregação, e a pregação é a palavra de Deus e chega ao nosso coração pelos ouvidos. Jesus quis ficar presente de uma outra forma, de uma forma tão humilde, tão doce. Jesus quis se nos dar, não somente como palavra escrita, palavra oral, palavra explicada, mas também palavra partilhada em forma de pão. Por isso, na véspera de sua paixão, tomou o pão, deu graças e o partiu, diz São Paulo na segunda leitura de hoje, e disse: tomai todos, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Isso é um escândalo. Como de fato a reação foi tremenda dos ouvintes de Jesus quando na sinagoga de Cafarnaum, no capítulo 6 de São João, ouviram Jesus dizer, a partir do versículo 41, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Provocou então um burburinho tremendo, um comentário. Começaram então a dizer: esse homem está doido, como é que ele pode nos dar de comer a sua carne? Como é que nós vamos beber o seu sangue? Quem lê o capítulo 6 do Evangelho segundo João, lê com atenção, jamais será protestante na vida. Será assim, Evangelho,
como nós somos evangélicos. Porque nessa hora, quando Jesus diz essa frase, eles perguntam como é possível isso. Jesus reitera o que ele diz. Quando alguém diz alguma coisa que não é bem explicada, que suscita perplexidade no meio dos ouvintes, e os ouvintes reclamam, pedem uma explicação, quando o sentido da palavra não é aquele percebido pelas pessoas, o falador, o conferencista, o palestrante, se encarrega de explicar o sentido. Ocorre que Jesus, no mesmo capítulo 6, 7 vezes, depois dessa reação de escândalo e de perplexidade, diz: o pão que eu hei de dar é a minha carne. Se não comerdes a minha carne, não beberdes o meu sangue, não permanecereis comigo. É a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E isso 7 vezes. Então, onde foi a insistência de Jesus ao falar de carne como carne mesmo, e não linguagem figurada, e de sangue mesmo, não linguagem figurada, que a partir do versículo 66, depois de terem dito: é dura esta linguagem, quem poderá admiti-la? Muitos vão embora, não aguentam aquilo, isto é, concluem: esse homem está doido, isso é uma maluquice, e vão embora. Eu acho que é a primeira crise de manifestação protestante da história da igreja, porque protestaram contra a linguagem de Jesus e foram embora. E Jesus, curiosamente, nem pediu para eles voltarem, nem voltou atrás naquilo que ele disse, apenas se dirigiu aos que ficaram: vocês também querem me deixar? Como a dizer, e eu disse está aqui, é carne mesmo, é sangue mesmo. Ao que Pedro responde no versículo 66: Senhor, a quem iremos nós? Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Pois bem, amados, Jesus quis permanecer conosco debaixo de aparências tão simples, tão insignificantes à luz da razão, debaixo de um pão, debaixo da aparência do vinho, que após as palavras da consagração, instituídas por Ele mesmo, porque Ele disse, e os sinópticos Mateus, Marcos e Lucas, nos seus antepenúltimos capítulos, e a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, da segunda leitura de hoje, ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Isso há poucas horas de ser preso, há poucas horas de ser morto. Ninguém, poucas horas antes da morte, fala a linguagem figurada. Toda pessoa que está para morrer quer fazer-se entender. E diz, portanto, palavras claras, unívocas. Respeitamos o protestantismo que diz que quando Jesus falou isto é o meu corpo, ele estava falando em linguagem figurada. Essa é a interpretação protestante. Por isso que eles são protestantes. Não tem que deixar de protestar para virar católicos. Deixe-os lá, respeitamos a interpretação deles. Mas somos católicos. E a interpretação da Igreja Católica em 2000 anos foi esta. Após as palavras da consagração, as oferendas do pão e do vinho, as mesmas que Abraão entregou a Melquisedeque, Jesus quis que elas fossem para nós sinais sacramentais. Ele as transformou no seu corpo e no seu sangue. Assim, a Eucaristia apresenta-se-nos como alimento. Tomai e comei. Celebramos hoje a instituição da Eucaristia na quinta-feira, após o domingo, após a Santíssima Trindade, que é o primeiro domingo após Pentecostes. Portanto, cerca de 10 dias, mais ou menos, após o encerramento do tempo da Páscoa, celebramos este augustíssimo sacramento para proclamar para a glória de Deus que o pão e o vinho apresentados no altar em toda a missa celebrada pelos sacerdotes da Igreja Católica, após as palavras da consagração, deixam de ser pão e vinho, e agora já são, enquanto perdurarem suas características essenciais de pão e de vinho, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que para aqueles que estão devidamente preparados em estado de graça, são um alimento primordial, necessário, imprescindível para a nossa peregrinação na graça rumo à casa do Pai. Nas mesmas palavras da consagração, da instituição da Eucaristia, Jesus nos revela um outro aspecto da Eucaristia que eu quisera destacar agora.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Derramado. Onde tem sangue derramado, tem sacrifício consumado. A Eucaristia é, portanto, verdadeiro sacrifício expiatório. Expiar significa purificar, cancelar o pecado. É sacrifício propiciatório. Propiciar a Deus é oferecer algo que lhe seja agradável. Nenhuma criatura poderia, depois de Adão, fazer algo que satisfizesse a honra de um Deus ofendido, de um Deus maculado, de um Deus que foi infinitamente manchado na sua honra e na sua santidade pelo pecado do homem. Ora, se o homem não podia por si, porque o homem não tem méritos, nada pode fazer para agradar a Deus, como fazer então para aplacar a ira de Deus? O que fazer e quem fazer e como fazer para propiciar, para agradar a Deus, de sorte que Ele cancelasse os nossos pecados? Se nenhum homem pode fazer, e Deus, enquanto Espírito, não pode realizar esse sacrifício, Deus, feito homem, pode. Por isso, somente Deus encarnado, somente uma vítima pura, que pudesse oferecer um sangue puro, um sangue imaculado, um sangue não contaminado pelo pecado, poderia realizar um sacrifício agradável a Deus. Este é o cálice do meu sangue. Por isso, quem diz que o sangue de Jesus tem poder e ousa dizer que a Virgem Maria tem pecado, está cometendo no mínimo uma loucura. E bom seria se essa pessoa passasse pelo menos uns 15 dias no hospital de louco, com uma camisa de força, tomando Gardenal, acompanhado por uma junta médica. Por quê? Porque se o sangue de Jesus é puro, e esse sangue cancela os nossos pecados, e ele veio segundo a carne da Virgem Maria, afirmar que a Virgem teve pecado é dizer que o sangue dela está contaminado pelo pecado. Ocorre que o sangue da Virgem geneticamente é o sangue do filho. Dizer que a mãe tem pecado é dizer que o filho, pelo cordão umbilical, durante 9 meses, teve o sangue dele percorrendo suas veias, o sangue da Virgem maculado pelo pecado. Por isso a Imaculada Conceição, que é negada por muitos protestantes, é na verdade a evidência mais sublime, mais bela, de que é o sangue de Jesus que cancelou nossos pecados, que bebemos na Santa Missa, o sangue que foi derramado para ser recebido pela nossa propiciação. Deve ser, convinha que fosse, era necessário que fosse um sangue puro, porque é sangue de um Deus que se fez carne, e essa carne, na qual, em cujo ventre Jesus foi gerado durante 9 meses, não podia ser contaminada pelo pecado. Assim, atualiza-se, presentifica-se, perpetua-se o único sacrifício de Cristo no Calvário, em cada celebração da Santa Missa. Esta é a mais augusta, a mais bela, a mais pura doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Terceira dimensão: sacrifício, alimento, evidentemente, presença. Se Jesus disse, isto é o meu corpo, esse corpo não pode, após as palavras da consagração, desaparecer. Trata-se de uma presença real. Jesus não disse é até o fim da missa. Jesus não disse será até terminar a celebração. Permanece corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo após o término da celebração. Portanto, as reservas eucarísticas, o corpo e o sangue do Senhor, que são levados para o sacrário, principalmente para serem levados para os enfermos que não podem participar da missa. Essa é a intenção original do sacrário colocado ao lado da igreja, a reserva eucarística. Ora, se é reserva, se é alimento, é presença, e se é presença, exige de nós o sumo respeito, a mais absoluta veneração. Celebramos hoje, então, amados, na solenidade do corpo de Deus, Cristo Jesus, que se ofereceu no Calvário e quis que esse sacrifício fosse perpetuado em todos os altares da terra. Celebramos hoje
o alimento que nos salva, que nos santifica, que nos fortalece, que nos robustece, que nos dá a vida eterna segundo as palavras de Jesus, celebramos hoje sua presença real. O costume da procissão eucarística, que na verdade remonta aos séculos 14 e 15, tem essa finalidade: recordar, consolidar, confirmar, robustecer a fé da Igreja Católica Apostólica Romana sobre esses três aspectos que eu acabei de citar. Eu vos peço perdão e ao mesmo tempo não vos peço por essa homilia de mais de 1 minuto, porque penso que esse é o único dia do ano, além da Quinta-feira Santa, para uma catequese sobre a Santíssima Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, ele não diz respeito à instituição da Eucaristia, mas ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que é símbolo da Eucaristia, conforme João capítulo 6, versículos de 1 a 12. Lá, como prelúdio ao discurso da promessa da instituição da Eucaristia. O capítulo 6 do Evangelho segundo João, que eu vos proponho como leitura hoje, ele fala da multiplicação dos peixes, ele fala Jesus caminhando sobre as águas, e depois Jesus já aparece na sinagoga de Cafarnaum, prometendo a Eucaristia. Amados, amemos nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Esse é um dos sinais característicos da catolicidade da Igreja. Se os protestantes amam e veneram a Bíblia Sagrada como alimento material e também espiritual, se a Bíblia Sagrada é tão preciosa para os protestantes, nós católicos celebramos no dia de hoje, reconhecendo a mesma necessidade, o mesmo valor, a mesma grandeza da palavra de Deus na nossa vida, mas celebramos também uma outra presença, um outro alimento, e isso o protestantismo não admite. Mas a festa de hoje não é para brigar com ninguém, é uma festa que tem uma finalidade moral, uma finalidade catequética, uma finalidade apologética, de defesa da nossa fé. A Eucaristia nos identifica, primeiro, como sacramento instituído por Jesus, segundo, como sinal de unidade, vínculo de caridade, sacramento de piedade, como disse Santo Agostinho, ela que nos dá o corpo de Cristo, que nos antecipa a vida eterna, que fortalece em nós os dons do Espírito, que nos faz crescer em santidade e que nos leva a trabalhar em favor da unidade, hoje é honrada pela Igreja de forma especialíssima. Filhos da Igreja, amai a Santíssima Eucaristia, preparai-vos dignamente para entrar na fila da comunhão, cuidai para não receber a Eucaristia em pecado mortal. São Paulo é quem diz no mesmo capítulo 11 da 1 aos Coríntios, continuação da primeira leitura de hoje: aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Tendes pela Eucaristia celebração em sumo respeito. Perceber, não importa onde é celebrada, por quem é celebrada, e a solenidade ou não solenidade com que ela é celebrada, trata-se do único e eterno sacrifício de Cristo no Calvário, ali presentificado, ali perpetuado misticamente. É o próprio Jesus padecendo, sofrendo, morrendo e ressuscitando, atualizando o seu sacrifício redentor no Calvário. E a presença de Jesus a exigir nos altares e em todos os sacrários da terra imensa veneração, profundo respeito, imensa piedade. Essa é a nossa fé católica, razão do nosso júbilo, da nossa felicidade, orgulho da nossa fé, Jesus na Santíssima Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
apresentadas ao Senhor, pelas nossas necessidades, pelas necessidades da igreja e do mundo inteiro, e por todos aqueles que partilham desta vida e que necessitam de nossos votos. Senhor Jesus Cristo, ensinai os pregadores do Evangelho a anunciar a palavra da verdade, e os cristãos que têm pão com abundância a reparti-lo com os que não têm. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus
pesados pelo pão e o vinho que oferecemos na Sagrada Eucaristia por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, reunido com os apóstolos na última ceia, para que a memória da cruz salvadora permanecesse para sempre. Ele se ofereceu a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão neste sublime sacramento, a todos nutris e santificais, fazeis de todos um só coração, iluminais os povos com a luz da mesma fé e congregais os cristãos na mesma caridade. Aproximamo-nos da mesa de tão grande mistério para encontrar por vossa graça a garantia da vida eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai vossa oferenda, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, com o nosso arcebispo Osmino, comigo, vosso indigno servo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra
e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, Retirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Jesus, Mestre divino, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, pelas nossas organizações comunitárias, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que eles sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. No término da solenidade do Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de Cristo, omitem-se os ritos finais, será dada a bênção do Santíssimo Sacramento e em seguida será feita uma breve procissão em direção ao sacrário. Ajoelhemo-nos para a exposição de bênção do Santíssimo Sacramento e cantemos tão sublime sacramento. Do céu lhes destes o pão, e contemplam o sabor. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Com os efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil, este arcebispado, a capelania militar em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendarem nas nossas orações. Tente misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento.